que esperar do meu filho, meu paciente que tem 3 anos, em termos de repertórios vocais e habilidades de vida? Oi, meu nome é Priscila Terumi, sou psicóloga, especialista, mestre e doutoranda em psicologia. E hoje eu vim falar para vocês o que vocês deveriam esperar ou deveriam observar no seu paciente ou no seu filho que tem 3 anos. Bom, aqui eu estou tomando como referência o VibMap, que é um protocolo que faz essa avaliação de repertório, que a gente chama de repertório verbal, né? Então, que ele vai ver todo o componente de linguagem e interação social desse paciente, ou desse aluno. Então, quando a gente vai pensar aqui em repertório de fala e de comunicação de maneira geral, desse aluno, o que a gente precisa esperar de um aluno com 3 anos? Com 3 anos, a gente já espera que esse aluno consiga imitar de maneira generalizada. O que significa isso? Que ele consegue imitar qualquer coisa que eu peça para ele. Então, se eu falar assim para ele, faz igual que eu estou fazendo, ele consegue imitar aquilo que eu estou falando para ele. Ah, Priscila, mas eu não vou virar para um paciente e falar assim, faça isso, faça aquilo. Fica um pouco artificial. Verdade. Um jeito da gente conseguir ver isso é se ele consegue, por exemplo, nessas rodas, nesses eventos de música na escola, se ele consegue seguir a sequência de passos que a professora coloca, por exemplo, né? Então, Dia das Mães, que tem aquelas músicas que eles têm que fazer, ou festa junina, por exemplo, que tem uma coreografia a ser feita ali. Muitas vezes os alunos não sabem muito bem, não decoraram a coreografia, mas eles vão imitando ali o que os outros estão fazendo, né? Se ele consegue imitar vários desses movimentos que são colocados, ele já cumpre esses requisitos aí desse repertório de imitação. E aí é muito fácil a gente conseguir verificar, né? Porque se ele está conseguindo dançar ali, né, e repetir o que as outras pessoas estão fazendo, ele passou. Agora, se ele está tendo dificuldades, ele não está conseguindo imitar muito bem os movimentos, aí provavelmente a gente vai precisar ensinar esse repertório de fluência de imitação para ele. Outro repertório que também é importante a gente avaliar é o repertório de nomeação. Com 3 anos, a gente já espera que ele consiga nomear 200 itens, ou seja, um número bem grande de itens que estão presentes no dia a dia dele. Então, ele consegue nomear todas as coisas que ele mais gosta, né, normalmente, os familiares, ele consegue nomear, às vezes, os amiguinhos da escola também, né, e itens que são de convívios comuns, então, camiseta, a calça, a mochila, coisas que ele vê todos os dias. E isso a gente pode contabilizar, óbvio, vocês não vão ficar contando, né, os 200. A gente pode ir mostrando para eles estímulos e ver se ele consegue nomear aqueles que a gente mostrou dentro de uma amostra ali de itens mais frequentes na vida dele. Se ele não conseguir nomear muitos desses estímulos ali que ele vê todos os dias, provavelmente a gente tem uma dificuldade ali de comunicação expressiva da parte dele, né? Porque se ele já foi exposto à camiseta inúmeras vezes na vida dele e ainda não consegue falar que aquilo é a camiseta, provavelmente ele tem uma dificuldade de aprender e de se comunicar ali, tá? Também é comum que esses alunos, eles consigam fazer pedidos novos, né, de forma espontânea. Então, eu não preciso falar para ele, pede a camiseta, pede o casaco, pede a bola. Ele já mesmo chega no amigo, né, ou chega para o pai dele ou para a mãe e fala, quero a bola, quero o chocolate, quero a água. Ele já consegue se virar ali naquele contexto em frases com estrutura de pelo menos 2 palavras. Né? Então, ele fala, quero bola, quero item, ou então, mamãe, me dá, né? Pode até ter uma extensãozinha de até 3 palavras ali no meio, e a gente vai percebendo se ele apresenta ou não esse repertório de fala com uma prosódia, né? Com a velocidade da fala adequada, né? Ele consegue pronunciar as palavras de maneira mais apropriada, que a gente não via antes naquele vídeo que eu expliquei para vocês do que esperar para uma criança de 1 ano, né? Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá, que esperar de uma criança de 1 ano, e já observe lá também, já aprenda lá o que eu coloquei, tá? Também um componente importante que aparece, né, acima de 1 ano e meio até os 3 anos, são os componentes de sala. Os repertórios voltados à vivência em sala, né? Então, são crianças que já frequentam a escola e aí eles já começam a se comportar mais funcionalmente dentro de sala de aula. Então, por exemplo, a professora pede, todo mundo sentado para a gente fazer a rotina da sala. As crianças já sentam e conseguem permanecer no grupo por até 10 minutos, sem tentativa de levantar ou sair do grupo, né? Esse é um ponto importante também. Então, às vezes, quando eles estão em adaptação escolar, eles ainda estão um pouco perdidos, né? Não sabem muito bem.
Mas se você já está com um aluno ou seu filho já está frequentando a escola, já faz uns 3, 4 meses, e ele ainda não permanece durante esses 10 minutos em sala em alguma das atividades que é proposta, ou atividade de roda ou atividade da rotina, é um ponto que a gente precisa olhar, precisa ter um pouquinho, uma pulguinha ali atrás da orelha do porquê que isso está acontecendo, né? Então, componentes de sala são importantes ali, e também as tentativas de responder também o que a professora pede, né? Às vezes a professora está cantando uma musiquinha e ele já consegue responder essa pergunta que ela fez, né? Ou completar essa musiquinha. Eles também nessa idade já conseguem responder perguntas como qual é seu nome, o que, perguntas com o que, como e onde, né? Então, onde que fica a sua escola? Ali. Qual é a cor do céu? É azul. Eles já conseguem ter respostas para essas perguntas mais frequentes, tá? Um outro ponto que é muito importante é o componente social. O que é o componente social? É a habilidade dele de interagir com outra criança de idade parecida ou da mesma idade. Então, por exemplo, se ele já consegue se aproximar de outra criança e permanecer em interação com essa criança, ele consegue pedir itens para essa criança ou então entregar alguma coisa que essa criança pediu, ele consegue iniciar brincadeiras físicas com essa criança, tocar na criança, pedir para brincar de pega-pega, correr, interagir fisicamente com essa criança. Se sim, é um bom sinal, significa que não há o que ser trabalhado do ponto de vista de habilidades sociais. Mas se não, ele de fato pode ter dificuldades nesse âmbito de habilidades sociais e a gente precisa talvez inserir algum tipo de procedimento ali, alguma intervenção para que ele aumente esses repertórios sociais dele. Esse é mais ou menos o repertório que a gente espera de uma criança com 3 anos de idade. E aí, seu filho tem esses repertórios? O seu paciente já demonstra todas essas habilidades? Se ainda não demonstra essas habilidades, comenta aqui pra gente conseguir dar dicas também nos próximos vídeos de como ensinar essas habilidades que estão faltando aí para ele. Mas para a gente ensinar, melhor dica para vocês de como ensinar essa habilidade, a gente precisa saber de fato o que está faltando aí para o seu filho ou para o seu paciente. Então não esquece de comentar aí pra gente exatamente qual é a dificuldade, que a gente traz vídeo fresquinho, novinho para vocês. E não esquece não também que toda terça-feira às 7 horas da noite tem vídeo novo aqui no nosso canal do Aba Acessível. A gente espera vocês lá. Tchau!